Estamos na segunda rede de famílias do ano, né? Esse mês estamos fazendo aniversário, rede de famílias. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Completamos um ano de rede de famílias. Vida Nova Hortolândia. Uma missão tão difícil, né, irmãos? Eu me recordo bem quando Deus falou comigo, através dos meus pastores, dando essa missão de assumir a rede de famílias da nossa igreja. E eu temi, ainda temo, todas as vezes que eu tenho que falar de famílias, porque família é algo tão importante, né, irmãos? Olha aí para o seu lado, tem algum irmão aí? É família, né? Também é família. Mas aqueles que nós convivemos em nossas casas todos os dias, é onde moram as nossas maiores guerras também, maiores lutas, não é verdade? É no dia a dia que nós sabemos com quem nós podemos contar, no dia a dia que nós choramos, é no dia a dia que nós nos alegramos, junto com a nossa casa, junto com a nossa família, e eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui, para entregar uma mensagem dos céus, para você, família, amém? Tem família aqui? Quem faz parte de uma família, diga aleluia. Então essa palavra é para você, diga, essa palavra é para mim. Irmãos, alguém viu uma estatística que saiu ontem do IBGE? Acho que estava nos portais, a respeito de taxas de divórcio, taxas de casamento de todo o Brasil, do IBGE 2022. Alguém viu essa reportagem? Alguns, né? É óbvio que eu fui lá, não sei se foi você, mas eu fui lá e vi, deixa eu ver a taxa de Hortolândia. Deixa eu ver como é que está a minha região, a minha cidade, a qual eu tenho uma missão, justamente de falar de famílias. Então é uma taxa muito pertinente a mim, e eu tenho certeza que é muito pertinente a você, igreja, amém? Eu vi lá que o ano de 2022 teve 1.473 casamentos. Tem alguém que vai se casar esse ano? 2024? Fala assim, quem vai? Eu. A gente começou o sim, né? Alguns aqui estão no sim, que é um curso intensivo de matrimônio, né? E esses alunos do sim aí, eu falei um pouco das estatísticas de casamento e divórcio, mas ainda não havia saído essa estatística da nossa cidade. E é uma taxa assustadora quando se fala em divórcio, porque tiveram 1.473 casamentos, mas tiveram 729 divórcios. Que absurdo, quer dizer, é óbvio que não são as mesmas pessoas que estão se casando e divorciando, imagino eu, né? No mesmo ano, misericórdia, fala misericórdia, né? Não é. Mas, se a gente olhar a proporção entre casamentos e divórcios, os divórcios atingem quase 50% das taxas de casamento, não é verdade? E aí, nós temos esses dados alarmantes a respeito de, parece que 50% dos casamentos são fadados ao fracasso, tem uma sentença de falência sobre cada casamento que é concretizado, mas a igreja está aqui para mudar essa realidade. Diga, eu estou aqui como igreja para mudar essa realidade. Agora eu vou falar, eu estou aqui como líder da Rede Famílias para mudar essa realidade. Diante da palavra, todo mês, nós nos reunimos como Rede Famílias para trazer uma palavra diretamente de Deus, que eu tenho certeza que é de Deus, para você, família. Mesmo você que não é casado ainda, ou vai se casar, ou já foi casado e não é mais, divorciado, Deus tem, ou já foi casado e é viúvo ou viúva, Deus tem uma palavra de restauração para você nessa noite. Amém? Ah, mas eu preciso de restauração? Fala assim, eu preciso de alguma restauração. Amém. Irmãos, todos nós precisamos de restauração em alguma área da nossa vida. Tem uma passagem que eu quero meditar com vocês, vá abrindo a sua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, enquanto você está abrindo aí, eu só quero contextualizar essa passagem.
existia um tempo muito difícil ali em Israel. Existia um tempo de escassez, de chuva, existia muita fome, muita miséria. E essa passagem de 1 Reis, capítulo 17, fala a respeito da viúva de Serepta. Vamos ler comigo? Quero ler essa primeira parte. Eu divido essa história em 3 grandes milagres. Diga comigo, 3 grandes milagres. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que haverá sobre a sua casa, haverá sobre a sua família, 3 grandes milagres. Você nem sabe qual é esse milagre, irmão? Mas você confia, né? No homem de Deus ao altar. Amém. É isso aí. Tem que ter fé. Vamos lá, mas você vai conhecer quais são esses 3 grandes milagres. E eu tenho certeza que você vai continuar dizendo amém. Acompanha comigo, 17, versículo 8. Diz assim: Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos, diga gravetos, e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, fala seu Deus. Ela não falou meu Deus, ela falou seu Deus. Não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha. Repita: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro. Até aí. Até o dia que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela, repita: Elias, a mulher e a família dela, vou continuar, tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Primeiro grande milagre que Deus fez na casa, na família daquela viúva, foi uma restauração sobre as suas finanças, que é um milagre da provisão. Fala: milagre da provisão, restauração da provisão. Alguém aqui precisa de mais provisão? Alguém quer mais de Deus? Fala amém. Talvez ele estava na dúvida da minha primeira pergunta. Alguém aqui, o que é provisão, né? Alguém aqui precisa de um aumento de salário? Alguém aqui quer um aumento de salário? Aí aumentou, né? Alguém quer ser promovido no seu trabalho? Alguém que é empresário quer novas ideias para prosperar? Alguém precisa pagar um boleto atrasado? Aí você está com vergonha. Fala só na sua cabeça, amém? Até eu, irmãos, atraso algumas contas de vez em quando, né? Porque somos humanos, né? E precisamos de provisão e precisamos, muitas vezes, de um socorro que vem da parte de Deus. E nós temos algo que entender diante dessa palavra, diante dessa mensagem, que a situação era tão crítica, irmãos, daquela viúva, que ela não tinha sequer o que comer no dia seguinte. Você já ouviu aquele ditado que eu estou vendendo o almoço para pagar a janta? Era aquilo que aquela mulher estava vivendo com seu filho.
Era um filho pequeno, não era um filho que podia trabalhar. Imagino eu que era uma criança, repita, uma criança. Pior do que passar fome, irmãos, é ver o seu filho passando fome. Esses dias o Lourenço chegou em casa e falou, a gente acordou atrasado, na verdade, né? Ele sai 6h30 mais ou menos, né? 6h20 de casa, e a gente acordou, já era mais ou menos esse horário. E aí pronto, atrasamos, né? E a van estava lá esperando para pegar o Lourenço. E aí, acorda Lourenço, vai, pega todas, foi, entrou na van, né? Sem cabelo penteado, sem nada. Nem sei o que mais, cueca você tava, né, filho? Tá de cueca, tá? Mas ele foi atropelado para a escola, vai, né? E aí, a gente havia esquecido, nós esquecemos de enviar um lanchinho dele, ou o dinheiro, né, ou a fichinha para ele comprar algum lanche. E aí, a gente ficou angustiado, eu pensei nisso, eu nem falei nada para minha esposa, falei, nossa, será que ele está com o lanche, né? Toda vez que ele sai atrasado, eu fico imaginando. Aí ele retornou, e aí ele contou a triste história dele. Meu filho chegou e contou a triste história. Mamãe, eu fui lá na coordenadora, fui lá na diretora, o que você aprontou, meu filho? Eu fui lá pedir comida. Coitado, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe que é angustiante, né? Saber que seu filho, ou que a sua filha passou fome, ou está passando fome, está precisando de uma provisão. E aí, o que a coordenadora fez? Ela pegou um pouquinho de amendoim e me deu, né? Mas por que você não falou para ela me ligar? Ela não ia ligar. Eu pensei que você ia depositar um Pix, né? Ele falou o Pix. Eu fui lá na cantina, falei, minha mãe vai, eu tenho certeza que a minha mãe deu um Pix, mandou um Pix, não tinha mandado nada, né? Tinha esquecido. E aí ele ficou sem provisão. É lógico que foi por uma manhã, mas eu imagino a situação daquela família. A viúva de Serepta olhava para o filho e falava, eu não tenho mais nada, eu tenho um resto de azeite, e eu tenho um pouquinho de farinha, um resto de farinha, que talvez ela tinha que bater o fundo, sabe quando está acabando? Você tem que bater o fundo para juntar e tentar virar. Talvez era essa a situação, provavelmente era essa a situação daquela viúva, era uma situação angustiante para ela. E aí, quando Deus fala, saia do seu lugar para Elias, né? Saia dessa cidade, vai até Serepta, perto da região de Sidom, que haverá uma mulher que eu enviei para entregar provisão. Quando Elias chega e encontra aquela viúva, ela estava pegando gravetos, repita, gravetos, eu mandei falar gravetos, para fazer a última fogueira, para tentar fazer um pão para o filho. Talvez nem ela ia comer, somente o filho. Eu não sei se você já passou fome na sua vida, fome não voluntária, né, irmãos? Com regime você passa fome, fazendo jejum você passa fome. Tem alguém fazendo regime aqui? Alguns, né? Não quis levantar, né, irmão? Só para falar que está gordinho. Tem certeza que fome nós passamos voluntariamente, ou através de jejum, né? Passamos também provação, mas talvez você já passou por essa realidade de olhar para a sua despensa, olhar para a sua casa, ou às vezes nem tem casa, e passar fome, precisando de alguém para te dar uma ajuda. Olha, aquela viúva estava numa situação tão desesperadora, e ela estava com uma fé tão baixa, que ela poderia ter pedido talvez para Elias, você que, eu estou vendo que você é um homem de Deus, eu não te conheço ainda, mas eu não tenho comida, me ajuda a arrumar comida, e aí eu e você vamos comer. Não, aquela viúva simplesmente não queria mais pedir para ninguém, ela já devia ter pedido para um monte de gente, ela já devia estar vivendo de favor de um monte de gente, mas ela não queria mais essa situação, ela estava decretando a sua morte. Fala, morte. Pior do que a falta de fé dela, pior do que a falta de comida dela, era o decreto de morte que ela mesma profetizava, ela mesma declarava sobre ela e sobre seu filho. Ela só tentava fazer aquilo que estava no seu alcance, que seus braços poderiam alcançar. O que era? Gravetos.
eu poderia estar fazendo outras coisas, eu poderia estar pedindo, eu poderia estar matando. Já ouviu alguém pedir assim dentro do busão, né? A Mitch já pegou o busão? Uma vez. 2 vezes na vida dela, gente. Dá um aplauso ao Senhor pela coragem da Mitch. 2 vezes ela pegou um busão. Você viu que foi um aplauso xoxo, né? Que é o que você merece. Tô brincando, né? Que bênção, né? Não precisar pegar um busão. Busão circular, né, irmãos? Eu pegava muito busão. E toda vez, você tá rindo, mas é verdade. Pegava muito busão. Para ir para a igreja, irmãos, para a Vida Nova, que ficava lá no Bonfim, a primeira versão da Vida Nova, eu pegava 2 ônibus. Eu morava no Anchieta. Tem alguém do Padre Anchieta aqui? É nós. Nossa área. Morava no Anchieta, não tinha busão até hoje eu acho que não tem ônibus para a região do Bonfim, não. Região da Vila Nova, ficava na Vila Nova, não ficava no Bonfim. E aí eu tinha que pegar um ônibus até o terminal de Barão Geraldo, e de Barão Geraldo pegar um ônibus que ia até o Taquaral, para chegar ali perto. E eu lembro que eu já fui muito busão, tá, gente? Para ir para a escola, para um monte de lugar, né? Essa era a minha realidade. Nenhum mal nisso, né? Rodrigo pegou muito busão já, muitos. E aí, eu vi aquelas pessoas, não estou roubando, não estou matando, não estou aqui para pedir. Talvez aquela mulher, aquela viúva de Serepta já tinha passado essa fase, irmãos, de pedir ajuda. Ela não conhecia um Deus de provisão. Ela não tinha fé, ela era uma mulher gentia, tanto que quando ela se referenciou a Deus, ela falou o seu Deus, não o meu Deus. Ela não acreditava mais que existia um Deus diante das suas crenças que ela tinha, diante dos seus ídolos que ela tinha, né? Ela era uma mulher gentia, que talvez tivesse muitos ídolos, tivesse muitos falsos deuses, tivesse muitas crenças. Ela só queria naquele momento pegar alguns gravetos. E eu não sei quais são os gravetos da sua vida. Às vezes a solução para o seu problema, às vezes o gatilho para que o milagre aconteça na sua vida, está tão perto, mas você decide por um caminho, nada a ver dos planos de Deus, que é pegar gravetos. Talvez você esteja desperdiçando o seu tempo com coisas tão insignificantes na sua família. Talvez você esteja desperdiçando um tempo de milagre que você poderia estar vivendo atrás de coisas que estão ao alcance do seu braço, mas quando Deus te pede algo, e o que Deus está te pedindo algo nessa noite para você, é que você não busque aquilo que está ao alcance dos seus braços, você olhe para os céus, e que você busque aquilo que é poderoso, aquilo que nós declaramos aqui, que é um Deus de milagres, que é um Deus de poder, não aquilo que o seu braço é capaz de fazer, não aquilo que o seu intelecto é capaz de entregar, mas um Deus que provê milagres. Fala, eu tenho um Deus que provê milagres. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Fala, aleluia. Glória a Deus. Nós só ouvimos um Deus, irmãos, que não tem um fim. A palavra de Deus fala que Deus é alfa e ômega, o início e fim, mas como se fosse um ciclo infinito, não existe fim em Deus. Quando a gente fala de eternidade, não existe um fim. A nossa vida não existe um fim. Deus nos criou para a eternidade, Deus nos criou para sermos eternos. Mas o que aquela mulher enxergava era a morte, repita, a morte. Ela não enxergava o milagre, ela enxergava a morte. Mas aí Deus operou o milagre da provisão. Faltou azeite, irmãos? Nós lemos aqui, faltou azeite, faltou farinha, mas talvez esteja no fim do azeite no seu relacionamento conjugal. Talvez na sua casa só resta um pouquinho de farinha, logo vai acabar essa farinha, pronto, eu vou me separar, eu vou me divorciar, eu não aguento mais. Você talvez esteja pensando numa provisão financeira, mas eu não estou aqui para falar de uma provisão financeira, apesar de que o nosso Deus é um Deus de provisão, também financeira. Mas eu estou aqui para falar aquilo que está faltando
dentro da sua casa. O que está faltando na sua casa é azeite, é presença de Deus. O que está faltando na sua casa é farinha, é pão, é alimento, é palavra de Deus. Talvez esteja faltando da sua casa o vinho, mas eu não bebo, pastor. É o vinho da alegria, aquilo que representa a alegria, aquilo que representa o vigor. Eu não sei o que está faltando no seu casamento, eu não sei o que está faltando no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, mas Deus é um Deus de provisão. Repita: Deus é um Deus de provisão, e Ele vai restaurar a provisão na sua casa, no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Segundo milagre, vamos ler, continuar lendo essa história. 1 Reis 17 a 23, diz assim, olha só, hein, a primeira provação nessa família, dessa viúva que não conhecia Deus, foi uma escassez de provisão financeira, de alimento. Mas a segunda provação que ela passou foi muito maior do que essa. Lembra que ela declarava a morte? Ela por vezes declarava que haveria o tempo de chegar a morte dela e do filho dela, porque ela não tinha o que comer. Mas olha só o que aconteceu na segunda provação dessa família. Versículo 17, diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Fala, morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que me trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar, e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração, repita, o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias levou o filho para baixo e entregou à mãe. Seu filho está vivo, disse ele. Até aí. Segundo milagre, aquela mulher, ela ainda se referenciava Elias como um servo de um Deus, mas não ao Deus dela. O primeiro milagre, você vê que na frase, quando o filho dela morreu, ela fala: olha Elias, você me veio aqui para me trazer desgraça, responsabilizando Elias. Você me veio aqui para matar o meu filho, como se Elias tivesse matado o filho dela. Ela estava atribuindo tanto a desgraça, quanto o milagre da provisão a Elias, não a um Deus. Ela ainda entendia que o milagre da provisão era por causa de Elias, não por causa de um Deus. Ela entendia que a morte do filho dela era por causa de Elias, não por causa de uma fatalidade, ou por conta de um Deus que manda e tem autoridade sobre a vida e a morte. Nem a morte do seu filho ela atribuiu a Deus, não, ela atribuiu a Elias. Mas ela precisava de um nível profundo de restauração. A restauração da provisão, o milagre da provisão não foi o suficiente para restaurar a sua fé. E aí Deus veio com o milagre da restauração da fé. Fala, restauração da fé. Aquela mulher, quando viu o filho morto, ela simplesmente acusou, ela não pediu um milagre.
Ela tinha esquecido que havia um Deus de milagre. Ela não se lembrava de um Deus de milagre, um Deus que poderia entregar azeite infinito, farinha infinito. Ela não pediu, olha, ore para o seu Deus, para o seu Deus curar o meu filho, ou ressuscitar o meu filho. Ela não acreditava ainda em Deus. Às vezes essa é a nossa realidade, irmãos. E talvez você esteja pensando em alguém. Poxa, tem gente que vem aqui para a igreja falido, cheio de dificuldade, cheio de problema. Deus vai lá, ajuda na dificuldade, dá provisão, entrega o emprego, prospera a pessoa, e essa pessoa esquece desse Deus e sai da igreja. Alguém se lembra de alguém assim, que prosperou e saiu da igreja? Às vezes prosperou um pouquinho só e já saiu da igreja. Às vezes só deu um pedacinho de pão e um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, a pessoa já fala, basta, eu não preciso mais desse Deus. Às vezes as pessoas não declaram isso, mas as suas atitudes representam justamente isso, de que Deus faz um milagre, e pronto, não preciso mais de Deus. Alguém aqui precisa de um milagre? Se Deus operar, continua de mão levantada, quem precisa de um milagre? Se Deus operar esse milagre, você vai sair da igreja, aí você baixa a mão. Não, eu não. Baixa a mão aí, Cleidinho. Misericórdia. Depois de você casar, você vai sair da igreja, irmão? Eu já sei que seu milagre é casar. Não é não? Tem gente que é assim, irmãos. Deus só dá um pouquinho, só dá uma provisão e já deixa a fé de lado. Mas o que Deus quer te entregar é muito mais do que provisão. Amém? Nós temos um Deus muito além da provisão. Nós temos um Deus muito além do que as bênçãos financeiras. Nós temos um Deus muito além do que as bênçãos materiais. Nós temos um Deus muito além do que a bênção do alimento sobre a mesa. Nós temos um Deus que entrega aquilo que o dinheiro não é capaz de entregar. Alguém quer mais dinheiro aqui? Seu dinheiro vai resolver todos os seus problemas? Fala não. Fala não. Mais alto, não. Seu dinheiro vai resolver todos os seus problemas? Fala não. O dinheiro não resolve. A provisão não resolve todos os nossos problemas. Mas é um caminho para Deus restaurar a nossa fé. E aí, ao final dessa passagem que eu acabei de ler com vocês, a equipe pode ir subindo. Existe uma restauração, não somente da provisão, mas existe uma restauração da sua fé. E aquela mulher começa a entender que existe um Deus poderoso o suficiente para não somente resolver o seu problema no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual. Aquilo que ela profetizava da morte do seu filho, realmente aconteceu. Ei, põe a mão na sua boca aí. Pode tirar. O que a sua boca tem declarado? O que as suas falas, o que as suas palavras têm profetizado a respeito da sua família? O que a sua palavra tem declarado a respeito do seu casamento? Ah, meu casamento é um pé no... sei lá. Tem uns nomes, né? Não vou falar. Meu casamento é entedioso. O meu casamento é muito chato. O meu casamento só tem briga. A minha família só tem briga. A minha família só tem rancor. A minha família só tem desgosto. Talvez é isso que a sua boca tem profetizado. E é isso que você tem atraído. Mas Deus está aqui para restaurar a sua fé. Não apenas declarar um futuro de glória e de vitória com Jesus, com o nosso Deus, mas verdadeiramente viver o extraordinário de Deus. O ano de 2024, deixa eu beber um pouco de água aqui, irmãos. O ano de 2024 é um ano a qual a igreja será movida pelo poder do Espírito. Diga amém. Nós temos profetizado
nos 4 cantos do Brasil, que a igreja de Cristo em 2024 será uma igreja que experimentará o poder do mover do Espírito Santo. Aquela mulher teve um mover financeiro, mas ela precisava de um mover espiritual, e foi isso que aconteceu com o filho dela. O filho dela estava morto, mas voltou à vida. Houve um poder do Espírito de vida. E para a gente encerrar, pode se colocar em pé, enquanto a minha voz existir. O terceiro milagre, que é o maior milagre de todos. Eu falei aqui, perguntei, quem aqui vai receber esses 3 milagres? Você disse amém. Você vai receber milagre de provisão na sua casa. Quer mais? Então fala mais alto. Você vai receber milagre de provisão na sua casa. Deus vai te fazer próspero. Deus vai te tornar próspero. Você não vai ter boleto atrasado mais, irmão. Você vai ter para emprestar e não para pedir emprestado. Você vai parar de contar gravetos. Você vai parar de correr atrás de gravetos. Porque Deus vai te tornar alguém muito próspero. Nós conhecemos um Deus da provisão. Você vai receber um milagre da fé. Deus vai restaurar a sua fé. Deus vai mudar o seu linguajar. Você vai começar a profetizar vida e ser movido pelo Espírito, não por aquilo que seus olhos alcançam, não por aquilo que seu braço alcança, mas você vai se mover pelo Espírito poderoso de Deus. A sua família vai ter uma restauração espiritual na sua fé. Mas existe um maior milagre, que é o milagre da salvação. Lá em 1 Reis 17, versículo 24, diz assim: então, só então, a mulher disse a Elias: agora eu tenho certeza de que você é um homem de Deus, e que o Senhor verdadeiramente fala ao seu intermédio. E aí ela começa a declarar, como também sendo o seu Senhor, o Senhor reconhecendo Deus. E quando existe esse reconhecimento na sua casa, através de você, diga você é o principal na sua casa, porque você está aqui. Então está começando de você. Quando você declara que sobre a sua casa, que sobre a sua família, existe um Deus, existe um Senhor, que tem toda a autoridade e poder, você está declarando: Deus, eu quero sim sua provisão. Deus, eu quero sim ter minha fé ampliada, mudar o meu pensamento, mudar a minha visão, ampliar a minha visão de fé. Mas o que eu mais preciso é a salvação do Senhor sendo meu Deus, de o Senhor entregando aquilo que é eterno, não aquilo que ficará na terra, mas aquilo que é eterno. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e você declarasse assim para o Senhor: Senhor Deus, eu preciso desses 3 milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu preciso do milagre da provisão. Eu preciso ampliar a minha fé, mas eu preciso do teu socorro, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua salvação. Eu preciso, Senhor, daquilo que o dinheiro não é capaz de entregar, daquilo que os meus sonhos não é capaz de mover. Eu preciso da salvação da minha casa, da salvação do meu casamento, da salvação da minha família, Senhor. Eu preciso da tua salvação. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não pode
quisestes operar, poder insistir em não ver os teus milagres. Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso.